Olá, boa tarde. Leva-nos mais longe é título para um filme que narra o impacto das equipas de Nossa Senhora na vida de casais e de jovens que fazem o seu caminho de igreja neste movimento. Connosco está a Inês Didier, que nos vai falar deste filme que vai estrear recentemente, mas antes olhamos ainda outros temas da atualidade religiosa. Se a Igreja não comunica, não é Igreja. O desafio de Dom João Lavrador na sessão que assinalava o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Desta vez, a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi analisada numa sala de aula da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Alunos e professores debateram pontos fortes e debilidades da relação da Igreja com os média. A sessão de hoje permite-nos terminar com chave de ouro o segundo semestre das aulas de licenciatura, com uma discussão importante, relevante para os dias de hoje e para os alunos que procuram este curso, nomeadamente a Igreja, o papel da Igreja e a comunicação social relativamente às suas fraquezas e, sobretudo, às suas forças. A mensagem do Papa para este ano desafiava a escutar com o ouvido do coração. Ela não se destina apenas aos jornalistas, mas a todos os que estão envolvidos no fenómeno comunicacional. Claro que aqui estamos a falar, e este apelo é feito diretamente pelo Papa ao jornalismo e aos jornalistas, mas a todos nós, enquanto e vós, estudantes de comunicação, enquanto pensadores e potencialmente próximos jornalistas, que possamos todos pensar em conjunto e contribuir de alguma forma para a edificação da verdade através da palavra, neste caso da palavra do Papa. Para o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, esta ocasião é essencial para a renovação das gerações dos comunicadores. É como em tudo na vida, nós precisamos de renovação. Hoje temos estes profissionais de comunicação social que estão aqui, amanhã teremos outros e depois de amanhã outros. E nós precisamos de gente nova, de sangue novo, que se dedique à comunicação social e que tenha uma sensibilidade própria para a questão do fenómeno religioso na comunicação social. A sessão seguiu uma metodologia de escuta para se perceber o que as novas gerações pensam desta relação da Igreja com os meios de comunicação. Temos uma grande expectativa em perceber de que forma é que alunos do curso de Comunicação Social e professores olham para esta relação, primeiro para a presença da Igreja nos média e depois para a relação da Igreja com os média. É esse o desafio que propomos aqui hoje, lançar esse debate, partindo de opiniões daqueles que trabalham no terreno este tema. E para estimular o debate, foram apresentados alguns tópicos sobre a presença da Igreja na comunicação, desde logo alguns pontos positivos. Nesta linha foi sublinhada a necessidade de se preparar o que se comunica, e a Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade a não perder. E acho que é uma oportunidade única também de podermos ter esta voz também que parta dos jovens para o resto do país e do mundo e podermos ser ouvidos, que eu acho que é muito importante dentro deste espectro da comunicação social e tantos outros. Não podemos só dizer, ninguém me escuta, se eu não quero falar, ou se eu não quero falar em voz alta, correndo riscos de exposição, de não me exprimir bem, de ser mal interpretado, mas esses riscos são muito importantes e, portanto, esta parte de preparar-se para falar também ajudará que depois o outro perceba melhor, consiga escutar melhor e entrarmos naquilo que é o fundamental, que é o diálogo, não é? Também foi valorizada a comunicação da Igreja durante a pandemia. No contexto em que estávamos todos em casa, a Igreja fez uma excelente utilização dos meios de comunicação e ficou mais perto de nós, ou seja, há aqui um caráter social e humanitário que não foi perdido, que foi valorizado justamente por conta dos meios de comunicação. Mas a sessão também enumerava alguns pontos negativos desta relação da Igreja com os média
e que foram sugeridos por alguns jornalistas. Reciprocidade e desenvolver estratégias de comunicação foram alguns dos pontos apontados. Nos meios de comunicação nacionais, a única forma de se conseguir ir para além do que é diário e cotidiano e polémico é bombardear com e-mails, é mandar muitas histórias, mandar muitas sugestões, e é preciso ter esse esforço por parte da Igreja para criar esta agenda, para fazê-la chegar aos meios de comunicação, e também nos próprios meios de comunicação abrir um bocadinho a forma de abordar os temas, de os tornar mais próximos. Aquilo que mais me saltou à mente foi, talvez, isto pode ser um bocadinho provocatório, a falta de uma estratégia de comunicação da Igreja. A falta de, se calhar, se delinear concretamente a quem é que nós queremos chegar, que temas é que nós queremos chegar, exatamente nesta lógica de debate e não meramente numa lógica de dar resposta a questões negativas ou ditas fraturantes que às vezes aparecem. O debate abordou também tópicos da relação da Igreja com os meios de comunicação e Dom João Lavrador concluía a sublinhar que a Igreja não é uma realidade à parte, tem de comunicar com cada um e com a cultura. Eu gostaria de integrar a Igreja nesta dinâmica de comunicação pessoal ou interpessoal e nesta comunicação cultural dentro da própria sociedade. A Igreja não é uma realidade à parte, nem ela faz uma comunicação para estar à parte. Se alguma coisa a pode caracterizar, é que ela deve dar o exemplo, e por isso é que o Papa, em todas as mensagens, vai sempre tendo uma tónica, não só em termos gerais do que é a comunicação, mas depois uma tónica muito particular sobre a exigência que se coloca à Igreja enquanto primorar o que é a sua forma de comunicação. O Dia Mundial das Comunicações Sociais, assinalado na Universidade, ali onde se preparam as novas gerações de comunicadores, alguns deles também a assumir no futuro a comunicação do fenómeno religioso. Reflexos de vida num balneário. Uma fotografia que documenta o ano Laudato Si na Universidade Católica Portuguesa. A encíclica Laudato Si, num instante de uma fotografia, um momento na vida de uma mulher que traduz a ecologia integral afirmada pelo Papa Francisco há 7 anos e a determinação de que as coisas podem mudar diante do clamor da terra e do clamor dos pobres. Aqui, nos reflexos de vida no balneário, uma situação do cotidiano nem sempre ao alcance de todos. A escolha de uma roupa, que é o que está a acontecer nesta fotografia, que é, se repararem na fotografia, há 2 casacos, há um rosa à direita e a senhora está a vestir um casaco aos quadrados, tem um sapato de cada cor, tem um preto e um castanho, e está a ver qual é o que lhe fica melhor com o conjunto, e portanto esta possibilidade de, no meu dia, ter uma opção de escolher alguma coisa, confere de facto aqui a dignidade humana, autodeterminação e este sentido de cuidar e de autocuidado de si própria. A impossibilidade de assim acontecer para todas as mulheres está na origem do valor desta imagem e na necessidade de a olhar. A fotografia é um flash, não é? É mesmo uma milésima de segundo. Foi um momento em que eu pedi autorização. Esta mulher sem abrigo são pessoas que muitas vezes não têm grandes opções de escolha, não é? Não escolhem onde dormem, não escolhem o que comem. A cidade organiza-se para isso. Mas não há escolha e, portanto, eu não exerço muito a minha dignidade, a minha autodeterminação. A fotografia aconteceu no Balneário Público de Alcântara, em Lisboa, e foi distinguida num concurso da Universidade Católica Portuguesa no âmbito do ano Laudato Si. Trata-se de um projeto de extensão universitária do curso de enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde, com 3 dimensões. Dimensão de ensino,
em que é animada por estudantes dos 3 ciclos de estudos. Temos estudantes da licenciatura que trabalham muitas questões de cidadania e responsabilidade social, angariando bens para estas pessoas, que não digo maioritariamente, mas 30% dos utilizadores deste balneário são pessoas em condição de sem-abrigo. Um projeto que foi evocado no ambiente académico em torno de uma fotografia e que mostra a inserção da Universidade Católica na comunidade na aplicação de conhecimentos adquiridos. A fotografia premiada reflete um projeto, que é um projeto de transferência de conhecimento do Instituto de Ciências da Saúde, na área de enfermagem, de apoio aos sem-abrigo no balneário de Alcântara. A fotografia recebeu o prémio Cuidar da Casa Comum, uma das iniciativas desenvolvidas pela Universidade no âmbito do ano Laudato Si, que encerrou com a publicação do livro com as conferências do Cardeal Talha e José Tolentino Mendonça, de início e fim deste ano. A publicação deste livro, hoje, que no fundo congrega as duas intervenções de início e depois de encerramento das celebrações do ano Laudato Si, são, portanto, no fundo, um reflexo deste grande movimento global inspirado na encíclica do Papa Francisco. Um propósito do ano Laudato Si na Universidade Católica Portuguesa. Desenvolvemos um conjunto de iniciativas, envolvemos várias faculdades, diálogos entre as artes, a ciência, o direito e, portanto, foram iniciativas muito diversas. Contámos também com vários parceiros, com a Caritas Portuguesa, com a Rede Cuidar da Casa Comum, com a Associação Casa Velha e com o Centro de Reflexão Cristã e, portanto, foram atividades que não só propuseram pontos de diálogo internos dentro da universidade, mas também para fora, junto dos nossos parceiros. A exposição fotográfica que resulta do concurso Cuidar da Casa Comum foi inaugurada nos 4 centros da Universidade Católica Portuguesa, em Braga, Lisboa, Porto e Viseu, no âmbito do ano Laudato Si. Estes são temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Agora, essa história de 80 anos das equipas de Nossa Senhora, um caminho de igreja que transforma casais e toca os jovens. Há agora um filme que nos desafia a conhecer melhor esta realidade de igreja. Inês Didier, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Leva-nos mais longe, é o tema, o título deste filme que vai estrear 4 e 5 de junho. O que é que se pretende com este filme? Então, boa tarde, antes de mais. Então, este filme surgiu de... Queríamos uma forma de comemorar este movimento e uma das coisas que ficou muito clara era que o movimento das equipas de Nossa Senhora, de casais, não se cruzava muitas vezes na prática com o movimento das equipas de jovens de Nossa Senhora e, portanto, quisemos, em primeiro lugar, que houvesse esta ligação entre dois movimentos que sempre estiveram ligados e, portanto, porque um nasceu do outro e, portanto, quisemos marcar isso. Em segundo lugar, quisemos comemorar aqui estes 80 anos de história e 45 das equipas de jovens e portanto, criar aqui um projeto que ficasse como um arquivo, que as pessoas pudessem conhecer um bocadinho melhor a história e porque quisemos tentar fazer uma coisa um bocadinho original, porque dentro dos movimentos da Igreja não vemos assim uma produção sobre a história do movimento ou sobre mesmo o que é que se passa dentro do próprio movimento. E, portanto, quisemos mostrar assim o que é que se passa. É uma abordagem muito testemunhal. Vamos ficar com um pequeno excerto. Jovens tenham sonhos, comprometam-se, façam. As equipas foram um lugar onde eu me senti muito amada, verdadeiramente amada. A paz interior eu acho que é um dom de Deus e eu devo isso às equipas e ainda é aí que me suporto. Nós somos muito felizes com os nossos filhos e isto é uma coisa que se tem que irradiar, é assim mesmo, nós somos mesmo felizes. Nós vemos acontecer milagres na vida das pessoas. Acho que não há ninguém que não saia de uma reunião de equipa motivado e também
transformar. Pontos concretos de esforço são o manual de sobrevivência do casal cristão. A alegria que também é ser jovem das equipas. É para todos nós. A cidade é para todos nós. Leva-nos mais longe. Já falta pouco para a estreia deste filme, que, como pudemos ver, vai muito na linha do testemunho e o testemunho de quem se sente transformado por este itinerário. É importante que passar esta alegria, passar esta capacidade de impacto que as equipas geram na vida destas pessoas. Nós ao pensar de que forma é que íamos criar esta história, no fundo, fomos fazendo várias entrevistas e quisemos que isto fosse um projeto de todos e, portanto, que não fosse assim uma pequena equipa a pensar nisto, mas sim os dois movimentos enquanto um todo. E percebemos rapidamente que este é um movimento que, de facto, muda a vida das pessoas e, portanto, que a maneira de contar a história real é através do testemunho destas mesmas pessoas que cresceram com os dois movimentos e que continuam a crescer dia após dia e mesmo depois saindo do movimento a maneira como continuam a viver a sua vida e, portanto, tentámos pegar aqui em várias pessoas e que nos contassem a história numa ótica de entrevista não preparada e, portanto, que nos contassem, na verdade, qual é que é o impacto deste movimento nas suas vidas e, portanto, nós achamos que ficou assim uma coisa muito verdadeira e muito impactante, porque de facto é isto que acontece. Contaram com o auxílio do Manuel Aroca, não é? E também na realização do João Pereira. Resulta este trabalho que... Onde é que pode ser visto este filme? Falámos dos dias 4 e 5 de junho, mas as pessoas podem ver o filme onde? Pronto, o filme vai estrear dia 4 de junho no Auditório da Boa Nova, no Estoril, e dia 4, pronto, sexta-feira. Depois no sábado e no domingo temos mais umas sessões. E depois também há um site, não é? Sim. Há um site onde depois, à medida que vai estando disponível os locais onde pode ser visto, também é necessário, é possível consultar a partir daí. Sim, o objetivo é que o filme passe por todas as regiões de Portugal, ou seja, em particular nas regiões onde existem equipas, seja de Nossa Senhora, seja de jovens. Claro. Pronto, há algumas datas ainda a anunciar, mas podem ser vistas através do site. E a Inês Didia, como é que um dia se viu envolvida neste dinamismo, neste itinerário de igreja que é as equipas jovens de Nossa Senhora? Sim. Bem, a minha entrada para as equipas foi muito natural. Os meus amigos, eu tinha 16 anos, os meus amigos entraram para as equipas e eu entrei também, em contágio. E, portanto, fui crescendo e em 2019 foi-me feita esta proposta de entrar neste projeto e pronto, eu em conjunto com um representante das equipas de casais e com outro representante das equipas de jovens começámos a pensar de que forma é que podíamos criar este projeto. E deste projeto sei que fizeram muitas entrevistas, escutaram muita gente, penso que isso é possível ver no filme, mas para vocês que participaram nisso e que também escutaram estas pessoas, acabou por ser um grande enriquecimento, não é? Sim. Quer dizer, nós temos horas e horas a fio de entrevistas muito emocionantes e de facto transformadoras. Quer dizer, ninguém vai ver as 40 horas de filme que nós temos, mas no filme tentámos mesmo agarrar nas partes que achámos que, não só para quem faz parte do movimento, mas também para quem faz a parte da igreja e que queira conhecer melhor e, portanto, não se sinta também muito de parte daquilo que é a história deste movimento, porque, de facto, todas as pessoas que foram entrevistadas são pessoas que fazem um caminho e são pessoas normais, católicas, que vivem o seu dia-a-dia, que saem de casa todos os dias para ir trabalhar, para ir estudar. Não são pessoas perfeitas, são pessoas que têm as ferramentas e que encontraram as ferramentas certas para fazer este caminho na sua vida. E, portanto, é uma história muito real de pessoas reais que foram tocadas por esta maneira de chegar até Jesus e até à Igreja. Portanto, nós somos da Igreja e para a Igreja com a Igreja. Portanto, este era o nosso objetivo, era mostrar assim esta realidade dos cristãos do século XXI e de que maneira que vivemos a nossa vida. À partida, entre os jovens não há uma grande adesão à proposta da fé, tantas vezes ela vai ficando diluída nos apelos muito diversificados que o mundo hoje faz. No seu caso, como é que adquire sentido, ao fim e ao cabo, esta ligação a uma proposta de evangelho, a um caminho à igreja, também feito com os outros? Sim.
eu acho que a chave é mesmo o caminho com os outros. Acho que nós sozinhos não vamos lá a lado nenhum. E, portanto, é uma das grandes, das grandes vantagens de estar na igreja em movimento e, portanto, de crescermos num grupo e, portanto, crescermos com exemplos de casais, de padres, de pessoas mais velhas ou pessoas um bocadinho mais velhas que já passaram pelas mesmas coisas há pouco tempo e, portanto, que nos dão um exemplo de como viver a vida de uma forma um bocadinho mais profunda. É quem já fez um caminho, ao fim e ao cabo, não é? E, portanto, de quem nos prova, de certa maneira, de que viver assim, de facto, nos traz mais alegria e nos traz mais sentido ao nosso dia-a-dia. E, portanto, é muito através deste testemunho de alegria e de vida bem vivida que eu acho que nós fomos contagiados, ao fim e ao cabo. E a fé, associas a fé à alegria? Sim, a 100%. Sim. Dá um sentido novo, diferente à tua vida. Sim, aquilo que se diz que a igreja é antiga e que, ou seja, que os valores são antigos e que não são adaptados aos novos tempos, é de quem não conhece, eu acho. E eu acho que este filme vai mostrar isso, quer dizer, nós somos pessoas normais, como eu estava a dizer há bocado, pessoas que se sabem divertir, que são alegres, que têm amigos, que têm trabalhos, família, namorados, namoradas e, portanto, que fazem o percurso de vida igual aos outros e não vivemos no século XIX, não é? Quer dizer, vivemos no século XXI e tentamos chegar ao nosso máximo de humanidade, que eu acho que é isso que é, de facto, querer ser santo, não é? Muito bem, leva-nos mais longe a proposta deste filme, mas também fica pelo seu entusiasmo, não é? O convite a que outros jovens, outros casais entrem ou nas equipas jovens ou nas equipas de Nossa Senhora e façam também eles este caminho de igreja marcado muito pela alegria. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. E com o desafio de não deixar escapar a oportunidade de ver este documentário, despedimos-nos desejando uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.